Excelente notícia, o técnico Felipe Luiz ganha reforço e 114 milhões de reais. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito bom dia! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas não deixa de se inscrever, irmão, porque a sua inscrição é de graça e muito importante pro nosso trabalho. É só você vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, aqui nessa setinha, e deixe o seu like porque é muito importante. Bom, vamos para as informações, muita coisa para a gente poder trazer e falar aqui para vocês um dia depois dessa vitória importantíssima do nosso Mengão na Copa Libertadores. O Flamengo estreou com o pé direito, vitória ontem sobre o Deportivo Táchira e, claro, não fez aquele jogo que o torcedor rubro-negro gostaria, não fez aquele jogo que o torcedor rubro-negro está acostumado. Eu falei sobre isso com vocês ontem aqui no canal. Gente, 1-0 é goleada, 1-0, eu falei sobre isso com vocês. O importante foi que o Flamengo venceu. A gente tem a consciência que o Flamengo não fez uma boa partida. O Felipe Luiz tem essa consciência que o Flamengo não fez uma boa partida. Pelo contrário, eu acho que foi a pior partida que o Flamengo fez sendo comandado pelo técnico Felipe Luiz. Ele falou sobre isso na coletiva. Só que olha o tamanho dessa vitória. O Flamengo, com essa vitória por 1-0, assumiu de forma isolada a liderança do grupo C. Isso porque o Central Córdoba empatou com a LDU ontem também por 0-0 e o Flamengo venceu por 1-0, então o grupo C tá assim. Flamengo em primeiro com 3 pontos, 1 vitória e 1 gol de saldo. O Central Córdoba em segundo, nosso próximo adversário, ou seja, confronto direto. Está em segundo com 1 ponto, nenhuma vitória e saldo de gol zerado. LDU em terceiro também com 1 ponto, nenhuma vitória e saldo de gol zerado. E o Deportivo Táchira é o lanterna com nenhum ponto, nenhuma vitória e um saldo de gols de -1. Então assim, olha como é importante. O Flamengo vencendo o Central Córdoba, o Flamengo vai a 6 pontos. E aí, dependendo do resultado da LDU contra o Deportivo Táchira, o Flamengo já pode ficar aí com um grande passo na frente dos adversários. E a última vitória do Flamengo fora de casa na Libertadores tinha sido 4-0 em cima do Vélez em 2022 na semifinal da Libertadores. Então 2 anos e 7 meses que o Flamengo estava sem vencer fora de casa. Ainda tem isso. Tira esse peso, tira esse tabu das costas, porque não é bom, não é legal. E além disso, inicia com o pé direito aí a Libertadores da América. O gol do Flamengo foi marcado pelo Juninho, que tinha acabado de sair do banco de reservas e fez um gol de peito. É isso mesmo, uma jogada ali do Everton Cebolinha, que não fez uma boa partida, mas insistiu na jogada, cruzou, o Bruno Henrique resvalou e de peito o Juninho fez o primeiro gol do Flamengo na Libertadores e o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo também pela Libertadores da América. O Juninho foi eleito o melhor jogador em campo pela Conmebol Libertadores. O Flamengo fez uma enquete nas suas redes sociais pedindo para a torcida eleger o craque da torcida e botou como opção Bruno Henrique, Eric Pulgar, Juninho e Luiz Araújo. Juninho vencendo com 63% da votação da galera. Eu quero saber de você, quem foi o craque da torcida para você no jogo de ontem? Comenta aqui embaixo, o seu comentário é sempre muito importante para o nosso trabalho. E o Flamengo também colocou uma foto do Juninho comemorando o gol, né? Ele que faz a comemoração, a mão dele assim e tal. E aí a galera botou os assuntos mais comentados, o Juninho, né? Dizendo que a comemoração dele não é um coração. Na verdade, para a torcida, a comemoração dele é outra coisa. Quero saber a sua opinião também sobre isso, se você concorda que é um coração ou para você também se é outra coisa. Agora, na coletiva, inclusive se você quiser assistir a coletiva do Felipe Luiz na íntegra, lá no nosso canal secundário você consegue assistir. Coletiva tá postada lá, assim como também
a Zona Mista. O canal Mídia Rubro-Negra é o nosso canal secundário. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, clique e assiste quando acabar esse vídeo aqui, porque o Felipe Luiz, como sempre, dando aula na coletiva. E tem a Zona Mista com o Bruno Henrique, enfim, com o médico do Flamengo falando sobre o Pedro, o Wallace Ian falando sobre o Lohan. Passa lá quando acabar esse vídeo aqui e assistam e comentem lá também, que eu quero ler o comentário de vocês. E aí o Felipe Luiz admitiu, obviamente, a atuação abaixo do normal do Flamengo na vitória sobre o Deportivo Táchira. Um trecho que o Felipe Luiz falou foi o seguinte, abre aspas: "Vou tranquilo com uma vitória. Não é fácil vencer na Libertadores. Reconheço que não foi o nosso melhor jogo. Não estávamos refinados. O adversário nos colocou em dificuldade. Sempre penso que quando não estamos bem, temos que competir. Nem sempre vamos estar bem. O adversário esteve bem. Nos surpreenderam com a mudança do sistema. Não estavam jogando com uma linha de 5 e isso me gerou surpresa." Então o Felipe Luiz falando sobre a dificuldade de jogar contra os times que botam a linha de 5. O Bruno Henrique falou sobre isso também na Zona Mista, né? Que a linha de 5 sempre tem um jogador a mais aí pra marcar e tal. Só que é aquilo, os times jogam contra o Flamengo assim. O Internacional jogou contra a gente assim. E o Deportivo Táchira mudou o seu esquema, o seu estilo de jogo para poder enfrentar o Flamengo, colocando uma linha de 5. E teve uma polêmica aí envolvendo o Felipe Luiz, que ele respondeu e esclareceu isso também na coletiva. O que acontece? Depois do jogo, no final do jogo, na coletiva, após o jogo contra o Internacional, o Felipe Luiz foi perguntado sobre o Deportivo Táchira, como é que ia fazer e tal. E aí ele foi e falou: olha, eu não conheço a forma do Deportivo Táchira jogar, não conheço a forma dos jogadores e tal. Isso foi interpretado na imprensa lá venezuelana, né, como uma afronta, como isso, aquilo, outro. E aí o técnico Felipe Luiz, obviamente, pediu desculpa, disse que foi tirado do contexto, né, que foi mal interpretado, que todos os técnicos que fazem isso, como por exemplo o nosso próximo adversário é o Vitória, ele não parou para estudar o Vitória, só hoje que ele iria parar, só no dia seguinte que ele para estudar o Vitória, porque quando acaba o jogo não tem tempo dele saber, conhecer, buscar informação. E ele deu essa resposta em relação ao Deportivo Táchira, mas não caiu bem na Venezuela e o técnico Felipe Luiz teve que se retratar e teve que pedir desculpa. E ele, claro, que como ele é muito humilde, pediu desculpas aí a todo mundo que se sentiu ofendido com essa fala. O Flamengo retorna hoje para o Brasil, daqui a pouco, na realidade, 9h30 da manhã, o Flamengo está retornando, vai direto para Salvador, e vai ser uma viagem longa, hein? Inclusive isso interferiu também no Flamengo fazer uma partida abaixo, o cansaço do jogador, o jogador se segurando um pouco, porque o Flamengo passou o dia inteiro para chegar na Venezuela e vai passar o dia inteiro para retornar para o Brasil. Sai 9h30 da manhã e previsão de chegada às 18 horas em Salvador. Inclusive a chegada do Flamengo em Salvador você vai acompanhar também no nosso canal secundário, canal Mídia Rubro-Negra, lembrando que o link está aqui no primeiro comentário fixado. E ao todo, o Flamengo saindo do Rio, indo para Venezuela, indo para Salvador e Salvador voltando para o Rio de Janeiro, o Flamengo vai percorrer mais de 10 mil quilômetros em 6 dias, é muita coisa. Ó, e uma excelente notícia, hein? O técnico Felipe Luiz vai ganhar reforço para esse jogo de domingo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Gerson viaja hoje e vai encontrar com a delegação lá em Salvador. Reforço de peso para o Flamengo, o Gerson, que fez muita falta no jogo contra o Deportivo Táchira. Lembrando que o Gerson, né, ele está recuperado aí, então, de uma contratura na coxa que ele acabou adquirindo quando estava a serviço da seleção brasileira. Dois jogadores que também podem ser reforço do técnico Felipe Luiz é o Wesley e o Plata. Eles serão reavaliados e podem se juntar ao grupo após a estreia da Libertadores para jogar pelo Campeonato Brasileiro. E aí, aos pouquinhos, as coisas vão se acertando, os jogadores vão voltando, o Flamengo vai ficando mais forte, e é isso. Excelente notícia, de fato, o retorno do Gerson e do Wesley e do Gonzalo Plata também, para deixar o time do Flamengo mais fortalecido. Vamos falar sobre grana nos cofres do Mengão, porque o Flamengo tem valores ainda a receber de venda de jogadores. Por exemplo,
Pablo Mari, lembra dele? Pablo Mari ainda tá rendendo ao Flamengo. Ele foi vendido em 2019. Que isso, irmão? Estamos em 2025. O Flamengo ainda tem a receber 4,3 milhões de reais do Arsenal. Matheus França, lembra dele? O Flamengo negociou com o Crystal Palace, tem mais 14 milhões para receber. Vinícius Souza, no Lomel, foi negociado com o Lomel, 16,3 milhões para receber. Lucas Paquetá, o West Ham, o Flamengo ainda tem 5,4 milhões de reais para receber. O Otávio, Alfamalicão, 11 milhões de reais, o Flamengo ainda tem. Mateuzinho, Corinthians, 6,3 milhões de reais. Thiago Maia, do Internacional, 25,7 milhões de reais. O André Luiz e o Igor Jesus da Estrela Amadora, 14,8 milhões. O Verton ao Leixões, 7 milhões de reais. E o Lázaro ao Almeria, 9,5 milhões de reais. Juntando tudo isso, o Flamengo ainda tem no mercado para receber 114,3 milhões de reais para entrar nos cofres do Flamengo. É muita grana que tá na pista aí. A gente tem que reaver essa grana o mais rápido possível. E o BEP, que negou o pedido do Vasco, né? E o Vasco agora tá numa sinuca de bico. A Polícia Militar, o BEP, alegou riscos à segurança para vetar Vasco e Flamengo em São Januário. O desejo do Vasco era jogar em São Januário, mas não vai ser possível. Agora, o Vasco se encontra, como eu disse, numa sinuca de bico, já que o Nilton Santos terá um show do Thiaguinho na mesma data, no mesmo dia, aquela tardezinha do Thiaguinho, né? Pelo regulamento, o jogo não pode mais ser alterado para outro estado. O São Luís do Maranhão até ofereceu uma proposta, mas não tem como colocar para lá. O clube, o Vasco não se sente mandante no Maracanã, já que não tem direito à receita de bares, estacionamentos e camarote. E aí, de acordo com o All Sport, a diretoria do Vasco vai se reunir para analisar os próximos passos. É isso, né? Quis fazer batendo o pé, quis ficar em cima, negócio, São Januário. Agora, irmão, vai acabar tendo que jogar no Maracanã. Bota no Maracanã, bota lá 90% da torcida do Vasco e 10% da torcida do Flamengo. Não tem problema não. Bota pra lá e aí no jogo de volta a gente faz a mesma coisa. Ontem também quem jogou foi o Flamengo Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Fluminense por 2-1. Primeira vitória, porque foi o terceiro jogo do Flamengo já. O Flamengo tinha perdido os 2 primeiros jogos pelo Campeonato Brasileiro da categoria e venceu por 2-1 com gol do Lohan chorado no finalzinho do jogo. E sendo assim, o Flamengo sai da lanterna do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20 e com os 3 pontos conquistados assume a 18ª posição. O próximo jogo do Flamengo, o próximo desafio do Flamengo é contra o América Mineiro na Gávea no dia 9 de abril. Vambora, vamos recuperar isso aí, molecada, porque, pelo amor de Deus, né? Vamos recuperar, vamos sair de parte de baixo da tabela. Quem jogou ontem também pela Libertadores foi o Palmeiras, venceu o Sporting Cristal por 3-2, um jogo movimentado com golaço do Sporting Cristal de fora da área. Outro jogo também de brasileiro na Libertadores ontem foi um empate entre Bahia e Internacional. Então é isso, essas são as informações para vocês. Lembrando, o Flamengo chega hoje em Salvador, chegada do Mengão mais tarde, você vai estar lá no nosso canal secundário e já passa lá, já se inscreve para você poder aguardar a chegada do Flamengo em Salvador e já vai assistindo a coletiva de ontem, a coletiva do técnico Felipe Luiz, a zona mista com o Bruno Henrique, com o Alan Cian, enfim, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, clica nele aí e já se inscreve no nosso canal secundário, beleza? Eu quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um dia, mais um vídeo. Pedir pra você, que chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal, obrigado de verdade por ter ficado até o final, mas irmão, a sua inscrição ela é muito importante pro nosso trabalho, e é de graça, não vai pagar nada, é só você vir aqui embaixo nesse botão, clica nele aí e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp aqui nessa setinha, não esquece do seu like, ele é muito importante. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook, você também vai ajudar demais o nosso trabalho. Mais tarde a gente volta com muito mais informações e atualizar vocês o que está acontecendo no nosso Mengão. Se você estiver aqui
pelo nosso canal no YouTube. Vou deixar essas janelinhas aqui, ó. Tem muito conteúdo, é só clicar numa delas. Excelente dia, tamo junto, saudações rubro-negras.